Fala, amigos do Pode Encucar, sejam bem-vindos a mais um episódio 32. Rodrigão, acertei dessa vez, né? Espero. Cara, acertou, né, mano? Porque você me deu a cola. É, eu te dei a cola, né? Me deu a cola, E acertei. aí, gente, boa noite, Gui. Boa noite. Estamos aí com mais um convidado especial. Eu sempre falo que todos os convidados são especiais, né? Mas assim, é verdade, cara. Não tem um melhor ou pior que o outro. Não. Todas as histórias nos edificam, Cara, Rodrigão. todas as histórias traz aprendizado, traz presença. Fantástico. A presença de Deus é Nossa, fantástica, cara. mano. O que Deus fala com a gente, né, Rodrigo? A gente tava conversando sobre isso. Cada história, velho, que Sim. você fala, você fica, né, falando, nossa, eu queria viver isso aí um dia. Pô, cara, você tá Cara. maluco. Tá maluco. Né? Mas sem mais delongas, hoje recebemos o pastor Juninho da Bola de Neve Hortolândia. Pastor, seja bem-vindo. Prazer te receber, viu? E aí, pastor? Bem? Prazerzaço. Pastor, sem enrolar muito. Quem que é o pastor Juninho? Guilherme, quero primeiramente agradecer pelo convite. O convite começou aí algum tempo atrás, junto com o Rodrigo. Foi andando, né? Foi andando e Deus preparou para a gente estar aqui nessa noite. Então quero agradecer o convite, desejar aí que Deus abençoe aí mais um Encucar, Amém. número 32. Amém. Amém. E que vamos aí fazer esse bate-papo aí, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Essa é sempre a intenção, né, pastor? Esse é o propósito de estarmos aqui. É isso aí. Isso aí. Guilherme, quem é o Júnior O Juninho, né? ou o Juninho? Da onde veio o Juninho? Na verdade, hoje, muitos conhecem como Pastor Júnior Sponton, mas lá atrás, ainda quando criança, como era Júnior, ficou Juninho. Ah, sim. Então, até antes da minha conversão, todos me conheciam como Ninho. Então, hoje, se você chegar em Hortolândia, algumas pessoas irão reconhecer quem é o Júnior, mas é normal na cidade me chamar de Pastor Ninho. Ah. O Pastor Ninho, Ninho. Pastor Ninho, Que legal. porque era Juninho, aí acabou ficando Ninho. E aí, depois que eu me converti, aí ficou Júnior, virou Júnior, e depois Júnior Sponton. Cara, vai ficando mais formal, né, pastor? Vai ficando formal. Eu creio que também é o tempo, né? É o tempo, né? Que É a a maturidade. gente tem, o tempo que a gente tem vivido, as estações, os ciclos. Então, como para cada fase das nossas vidas, né, Deus tem um tempo, tem um propósito. E eu creio que Deus vai selando, né, esse tempo. Nada Amém. mais importante também que a identidade, né, que Deus tem para as nossas vidas. Verdade. Então, lá no começo era Ninho, era um menino, né, com as suas, apesar de novo, mas suas histórias, seus sonhos. E aí as coisas vão acontecer. Então, eu creio também nisso, né, para cada tempo que Deus tem para as nossas vidas, Deus vem e sela esse tempo com uma identidade. E nada mais, eu creio que importante, né? É o nosso nome, como nós somos conhecidos, chamados, né? Então, eu creio também nessa questão aí, essa questão aí Nessa revelação aí do... sobre nossa identidade Eu que creio nós muito nisso. carregamos, Verdade. né? Eu creio muito nisso, que assim, o nome que nos foi dado não é uma coisa à toa, não, cara. Acho que Deus conduziu de alguma forma, porque você vê que ele tá muito relacionado à personalidade das pessoas, né? Sim. É muito louco isso. E às vezes as pessoas não são nem convertidas, e quando ela se descobre, né, descobre a sua identidade em Deus, ela vê, cara, meu nome faz todo sentido com a minha identidade, né? É muito louco isso. E hoje você olha para trás, né, e vê todo o trabalhar de Deus, como Deus vem trabalhando, como Deus vem fazendo, né? Estava ouvindo hoje durante o dia, a gente acabamos de sair de uma reunião agora, te comentei com você, né, Rodrigo? E aí eu tinha comentado com ele, falei, parece que eu tenho um podcast hoje. Eu falei, mas pô, o pessoal não falou nada. Eu falei, pode ser que não tenha, né? E aí à tarde, você me mandou uma mensagem, tudo certo? Eu falei, não, tudo certo. A reunião era 6h30. Falei, não, mas vai dar tempo. E aí, primeira coisa que veio, falei, como que são as coisas de Deus, né?
Aonde que eu imaginaria que um dia eu estaria sentado num lugar, né? Podendo testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus tem para fazer. Então, viver com Deus é essas grandes experiências, né? Que Deus vai nos conduzindo, né? É isso mesmo. Amém. E como que foi a sua conversão, pastor? Da onde já era berço cristão? A maioria do Bola de Neve não é, né? Não era. Eu me converti no ano de 2007. 2007, com 27 anos. E um fato interessante, eu acho que por volta de 2005, mais ou menos, 2006, na cidade lá tinha uma pizzaria, que agora eu creio que mudou o nome, e a gente fez um pedido, a gente foi buscar essa pizza, na época a minha namorada, hoje é minha esposa, a pastora Rita. E eu cheguei na casa dela, a gente falou, vamos comer uma pizza, a gente ligou na pizzaria, a gente desceu lá para retirar. E eu não era cristão, então sábado à noite, tinha passado o dia todo fazendo as coisas, então. E na hora que eu cheguei para pegar a pizza, sentamos ali, uma mesa de centro ali, algumas revistas, aí de repente comecei a folhear, aguardar o nosso pedido ser liberado, e aí tinha uma revista Veja, se eu não me engano, com uma matéria de uma prancha de surf e tal, e aí era uma matéria de uma igreja. E aí comecei a folhear ali, e pô, tava loucão, né? E eu falei pra Rita, nossa, cara, esses caras é mais louco do que eu. Falei, pô, gente, se eu fosse pra uma igreja, eu precisava de uma igreja dessa. E ali, pá, começamos a folhear, né? Aí comecei a folhear, aí comecei a ler a história de uma igreja chamada Bola de Neve. E aí a moça chamou, número tal, pegamos, fomos embora. E aí eu lembro que passou, acho que umas 2 semanas, uns 15 dias. A gente estava um sábado à tarde, a gente sempre teve moto, vamos dar uma volta de moto, vamos lá em Campinas, na Norte-Sul, andar de moto, vamos. E aí no caminho a gente lembrou, falou, lembra daquela igreja lá? Vamos ver se a gente vê onde que é. E aí a gente pegou o endereço, a gente foi lá, Rua dos Contabilistas, se eu não me engano, número 61. Era um sábado à tarde, final da tarde, começo de noite. E aí tinha um pessoal ali na rua, ali, a gente encostou. Na época tinha um boas-vindas, coqueiro. Um moreno, quase 2 metros de altura, de dread até pra baixo da linha do joelho dele. Caramba. Aí encostei, a gente tava de moto, falei, ei, irmão, beleza, beleza. Falei, é igreja? Ele falou, ei, brother. Me cumprimentou, falei, meu, esse cara é doido mesmo. Falei, tem culto aí? Ele falou, é amanhã. Aí ele falou, amanhã, 18 horas, 19 horas na época. E aí a gente pegou e falou, então tá bom, então a gente amanhã volta. E aí a gente voltou e a gente foi no culto no domingo. E ali, na verdade, quando eu pisei na igreja, começou a tocar os louvores, apagaram as luzes, né? Acendeu a iluminação, a fumaça. E começou, lembro que no altar lá em Campinas, era de grama sintética e nas laterais tinha coqueiros. Pô, apagou as luzes, aquela luz, e começou a tocar uma regueira no louvor. Eu falei, cara, que loucura, meu. E ali, tipo assim, mas a presença ali, por mais assim que eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, mas a atmosfera ali, né, foi algo muito forte ali. E aí eu lembro que eu só chorava. Não lembro dos louvores, né, só lembro do ritmo, não lembro que o pastor pregou, não lembro de nada, mas eu lembro ali que eu fui, tipo, impactado por uma presença. E aí, pô, na hora, eu virei pra Rita e falei, ó, não sei se é isso que você quer, não sei o que você vai fazer. Falei, mas eu encontrei aquilo que eu procurava. Caramba. Falei, na hora ali. Falei, eu quero isso aqui pra minha vida. E aí, a partir daquele momento, tipo, daquele domingo pra cá, a gente se converteu. Nunca mais saí da igreja. Então eu sempre falo assim que na minha história foi algo assim bem rápido.
Então, o primeiro dia que eu fui, já aceitei Jesus. Ali Deus já começou a trabalhar muito forte na questão do meu caráter, que era do mundo, mundano, as práticas mundanas. Então, era bebida, vício, noitada, enfim. Mas ali foi algo assim muito, muito forte. E eu lembro que eu morava sozinho em Hortolândia. Nessa época eu morava em Hortolândia. E aí eu lembro que a gente reunia lá 4, 5 amigos. A gente tinha um grupo que chamava Segunda Saga. Era eu, 3, 4 amigos. Mas era, como se diz, sagrado. Toda segunda-feira tinha Segunda Saga. Então a gente se reunia, tomava cerveja, comia alguma coisa, um churrasco, a gente fazia alguma comida, a gente ficava ali. E aí, geralmente tinha na quarta também, porque tinha um jogo da televisão e a gente assistia o jogo, já fazia aquela resenha, então era normal. Então todos já sabiam. Esse grupo nosso da Segunda Saga também vinha na quarta, e aí falava, a gente vai assistir o jogo na casa do Ninho? Vamos. O que a gente vai fazer hoje? Isso. Só que naquele domingo, na segunda-feira eu já acordei diferente. E eu já falei pra galera, hoje não vai ter a Segunda Saga aqui em casa não, beleza? Beleza. Ele falou, tá bom. E aí na quarta, liguei pra eles e falei, a gente não vai assistir o jogo aqui não, porque o culto em Campinas antigamente era quarta. Era quarta? Era quarta. E aí eu fui pro culto. E aí domingo eu fui novamente. E aí falei, cara, é isso. Aí na segunda-feira eu já liguei pra galera e falei, galera, não vai rolar mais a segunda saga aqui não. Porque agora eu tô indo na igreja aí, vamos pra igreja comigo. Aí a galera falou, Ninho, agora você ficou louco de vez, velho. Que igreja que você tá indo? Aí eu falei, tô indo na Bola de Neve. Aí um primo meu falou assim, vai, fica zoando com as coisas de Deus pra você ver. Eu falei, não, tô falando verdade. Tô indo na igreja, que a gente chama Bola de Neve e tal. E aí, tipo assim, Deus foi literalmente libertando assim, algo foi bem radical. Que legal. E aí, essa foi a minha conversão. 2007, né? 2007. E como é que foi toda essa trajetória até ser enviado como pastor? Quando que foi? Eu me converti em 2007. Quando a gente chegou no Bola de Campinas, era 2 células a igreja. Uma no Cambuí e uma no Jardim do Lago. E aí, como eu morava em Campinas, em Hortolândia, a mais próxima era ali no Jardim do Lago, do Otávio, pai do Israel. Não sei se vocês chegaram a conhecer. E eu frequentava lá. E comecei a frequentar Campinas e toda a trajetória normal da igreja. E aí eu lembro que meu primeiro ministério foi aos Atalaias. Entrei pros Atalaias. E aí o pessoal falava, Juninho, veio um pessoal aí de Hortolândia. E aí a gente começou a ver que começou a chegar um pessoalzinho de Hortolândia na igreja. Caramba. Quando a leitura que eu faço hoje, vendo a igreja, né, como que ela caminha. Teve um curso de obreiros, curso de líderes de célula. Essa turma se formou. E aí teve uma expansão, um crescimento, uma multiplicação das células. Nessa multiplicação, foram enviados líderes de célula para as cidades. Aí uma das cidades foi Hortolândia. E aí a gente começou a frequentar a célula agora de Hortolândia. E aí a gente começou a frequentar ali a célula em Hortolândia, começou com uma célula, e a gente lá frequentando. E aí as coisas começaram a multiplicar, as pessoas começaram a chegar, então a gente era membros da Bola de Neve de Campinas, mas a gente tinha nossa célula em Hortolândia. Chegou um momento que a gente multiplicou essa célula em Hortolândia, então a gente aí nos tornamos 2 células na cidade de Hortolândia, e aí a gente foi caminhando assim. Aí logo chegou o momento que a gente foi indicado para fazer o curso de líder de célula. Os nossos líderes na época eram o Chico e a Jana. Chegou uma época que o pastor chamou os líderes de célula e falou, quem que tem células nas cidades da nossa região? Aí a Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Valinhos, Vinhedos, falou, a partir de hoje, nós vamos fazer agora uma célula no sábado. E a gente dava o nome de celulão. Celulão. Então
Então, aí no caso, a nossa realidade em Hortolândia, a gente tinha na época, eu creio que era 2 células, na terça-feira. Então, chegava no sábado, a gente pegava essas 2 células, ia para um lugar e fazia um celulão Unia. ali. Hoje, eu creio, né? Que chegou um momento que eu creio que o pastor Kid recebeu uma direção e falou, vamos alargar as estacas do reino. Então a direção que o Senhor deu falou, aonde tem uma célula em uma cidade, um dia vai ser uma igreja. E ele nos chamou, fez toda essa estratégia. E aí eu lembro que a gente, num sábado à tarde, reunido com o pastor, aí o pessoal de uma cidade, o pessoal de outra. E aí o pastor foi falando assim, ó, em Valinhos, determinada cidade, Rodrigo, você prega lá, tá bom? E aí quem vai pregar, quem vai ficar responsável pela pregar lá no sábado, no salão, por enquanto vai ser o Rodrigo e tal. E eu lembro que chegou em Hortolândia, aí ele falou, Junião, prega lá sábado agora. Aí eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, amém, pastor. Eu falei, amém. E aí eu falei, meu Deus, tem um pessoal que já é líder de célula, né? Eu vou pregar, meu Deus, o que eu vou pregar? Aquele frio na barriga. Mas eu falei, não, amém, né? Logo quando eu me converti, eu logo aprendi algo com Deus. Tipo, se Deus confia algo, eu não abro mão. Não olho para trás, né? Falei, amém, pastor. Aí a gente fez uma primeira reunião lá, mas e aí, como que a gente vai fazer? Porque era tudo novo, né? Sim. Como que vai fazer e tal. E aí chegou no outro sábado, eu lembro que o pastor falou, ó, Júnior, prega lá sábado, vai. Vai pregando. E aí foi indo, né? Foi indo. As coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando em Campinas, que era de Hortolândia, eram enviados para células. Sim. A gente começou a crescer as células. E aí foi tomando forma esse salulão. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu lembro que chegou um momento que o pastor falou, ó, vai pregando lá de sábado, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu lembro que chegou um dia, reunia o pessoal, né, a gente para conversar, numa comunhão. Falei, ó, pro celulão, vamos fazer o seguinte, quem é que toca lá na célula lá, Rodrigo? Lá do colégio. Ah, lá a célula eu toco violão, Guilherme canta, tem um menino que toca percussão. E na célula aqui que a gente também tinha 2, 3 levitas. Falei, então é o seguinte, vamos reunir quem são os levitas das 2 células e vamos montar um time de louvor aqui. Ah, lá em Campinas, lá, quem é que é do Ministério Infantil? Ah, tem 2, 3. Aí tem, de cada ministério, fui perguntando. E aí, Deus, assim, o que veio na minha mente, falou, vou estruturar esse salão, né? Então tinha na época o Fernando, Monstrão, Atalaia. E falei, Monstrão, você vai ser o Atalaia nosso, do celulão. Peguei quem era da zeladoria, falei, ó, vocês são da zeladoria do celulão. E aí a gente foi caminhando. Então, mesmo assim, não foi algo pensado, né? Mas a gente foi vendo, hoje eu vejo que Deus foi dando uma direção e as coisas foi se encaixando. Foi criando foi criando uma forma, né? Então tinha um pessoal do louvor, tinha um pessoal ali que era do áudio, quem não era, se identificava, sabia, entendia alguma coisa, ou queria servir. Ah, vou ajudar o pessoal. E aí foi esse caminho aí que as coisas foram acontecendo. Lembro que a gente começou a fazer numa das casas, na minha casa, que era uma célula da terça. Então a gente fazia a célula da terça e no sábado a gente reunia lá. Mas aí as coisas foram caminhando, aí teve um momento que um tio de uma pessoa da igreja, da célula, tinha um restaurante na cidade. E ela falou assim, ô Júnior, eu vou conversar com meu tio para ver se ele não cede esse restaurante pra gente fazer o celulão lá. Falei, pô, fechou. Falei, legal. Aí ela falou lá, o proprietário da época do restaurante, ele abençoou a gente. Então aí a gente conseguiu um espaço já, emprestado. E era muito legal ali, que era um lugar muito descolado. Todo de madeira. Então a gente chegava lá mais cedo. A gente tirava a estrutura do restaurante. Então lá tinha umas mesas e cadeiras de madeira. Então a gente guardava as mesas dentro de um espaço, de uma cozinha dele.
utilizava a própria cadeira do restaurante. Legal. A gente montou um altar, Uhum. né, improvisado, levava a prancha. Levava Então a prancha. literalmente era uma igreja em tenda. Porque todo sábado a gente tinha que montar essa igreja, monta o louvor, monta o som, monta o áudio, puxa fio, monta a cadeira, acabou o culto, tinha que desmontar a igreja e voltar ao formato de restaurante. Literalmente. E o restaurante era um restaurante e tinha um lugar, assim, um espaço atrás do altar assim que tinha bebida alcoólica, né? Aí todo sábado escondia as bebidas, cara. Tipo, como que você vê? Aí eu lembro que uma vez, o pastor, eu acho que ele foi passando pelos projetos, né? Pelas cidades. Marcou lá, tal dia vou em Hortolândia. Pô, a gente organizou, né? Uhum. Louvor, tá lá e tal. Aí o pastor veio, pô, ele ficou, pô, que legal, Júnior, tal, não sei o quê. Aí a gente fez lá, ele pregou, o pessoal lá a gente no final fez uma comunhão, serviu um caldo, tinha as mesas, montou umas mesinhas, tudo, cada um na sua ali, né? Ficou sem a pretensão do tipo assim, um dia eu vou ser pastor. Uhum. Era pra fazer isso, então vou fazer, né? Uhum. Então, sempre a gente buscou fazer o melhor ali para Deus. E aí no final o pastor falou, vou embora, Junião. Falei, tá bom, pastor. Ele falou, me acompanha até a porta. Aí eu fui lá, né? O pessoal tudo lá fazendo festa, comunhão, pô, que legal. Primeira vez que o pastor tinha vindo na cidade, né? Era legal, todo mundo muito animado. Aí chegou no final, eu lembro que ele falou assim, Junião, parabéns, cara. Eu falei, cara, parabéns, né? Fiquei pensando. Ele falou, cara, você montou uma igreja. Ele falou, hoje eu tô dentro de uma igreja. Aí eu falei, rapaz, né? Falei, amém, pastor. Glória a Deus e tal. E aí ele pegou, foi embora, pô, eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Falei, pô, cara. Falei, nunca era a nossa intenção, né? E aí as coisas ali foi acontecendo, depois a gente foi para um outro espaço. A moça que eu falei, que o tio dela era dono do proprietário do restaurante, é a Fabi, que hoje é pastora em Cosmópolis. Legal. Isso. O André, na época, era um dos obreiros do nosso áudio. Oi, que legal. Que legal, cara. Eles passaram um tempo, Fabi era de Hortolândia, família dela. Aham. E aí, esses dias a gente estava numa reunião de pastores e a gente lembrou dessa fase, legal, né? E aí a gente veio caminhando na direção de Deus, depois a gente foi para um outro espaço, o rapaz vendeu o restaurante, perdemos o espaço da igreja. Aí Deus preparou um outro lugar, um lugar que era uma sede de uma ONG. Eu conhecia o responsável pela ONG, ele cedeu também para a gente fazer os cultos no sábado à noite. Já estava já com uma cara já mais encorpada de igreja, que tinha mais pessoas. Esse lugar foi o último lugar que a gente ficou como celulão. Era numa sede de uma ONG. Também tinha toda essa demanda de montar a igreja, desmontar a igreja. A pessoa da ONG tinha que abrir o espaço pra gente. Então a gente entende também, né? A pessoa saía do compromisso dela, não era da igreja. A gente tinha um combinado. Começava o culto 8 horas, ele abria às 7, porque o louvor tinha que passar som, montar a igreja. 8, acabava o culto às 10. Então o rapaz ia lá, abria o espaço pra gente às 7, com o compromisso de voltar às 10. E aí na época quem tava pregando não terminava às 10. E a pessoa lá esperando. E aí você vê, cara, como que Deus vai fazendo, né? Vai fazendo. Pastor, entre a sua conversão e vamos dizer, né, o celulão de Hortolândia que foi para um espaço e aí, né, claro, né, a uma igreja, quanto tempo? Rodrigo, a minha conversão foi em 2007. O tempo exato que virou um celulão, eu não sei precisar, porque não foi algo assim oficial, né? Sim. Foi algo que foi acontecendo. Foi acontecendo. Tal. Agora é celulão, começou, daqui a pouco a gente mudou. Então não foi assim, ó, a partir de hoje é um formato. Inauguração. Mas a igreja virou igreja
definitivamente em uma igreja reconhecida, tal, em 2014. 2014. Então, da minha conversão até a gente ser enviado, a gente foi enviado como missionário. Quando a gente teve um Sim. espaço como igreja, tudo certinho, foram 7 anos. Foram 7 anos. É o Shemitah. É o Shemitah, é o número de um ciclo perfeito, né? Mas você vê, né, que interessante, né, porque até você ser enviado como missionário para a cidade, ser um pastor lá em Hortolândia, porque a gente está falando de uma cidade de Hortolândia, né, você vê que o processo foi rápido e muito planejado aos olhos de Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha, mas igual você falou, a ficha realmente cai quando você já tá ali no meio e alguém fala, né, pra você, ó, isso aqui é uma igreja. É verdade. Lembro uma vez que a gente ia entrar por uma reunião com o pastor, não lembro agora o viés da reunião, mas eu lembro que eu cheguei no estacionamento com a Rita e eu falei, Rita, a gente vai ter uma reunião com o pastor agora. Falei, essa história da gente ser pastor, falei, é isso mesmo que você quer? Falei, porque se não for, falei, eu já falo com o pastor agora, né? Porque vocês já eram missionários. Não, tá, a gente estava nesse processo aí. Tava no processo ainda. A gente estava num processo e não era assim, me converti, eu tenho um sonho de ser pastor um dia. Tá. Nunca tive isso. Entendeu? Nunca tive isso. Foi algo que Deus foi fazendo e eu tenho por mim que um dos princípios é a obediência. Sim, claro. Então o pastor colocou ali para fazer, eu vou fazer. Vou fazer. Entendeu? Então eu tava nessa direção, na obediência. Tô ali para servir, então se fosse para servir no Atalai, vamos servir o reino. E ela falou, não, é isso mesmo, tal. Falei, então tá bom. Falei, então vamos para cima. E aí as coisas foram acontecendo assim, rápido, né? Eu também creio que foi um rápido, né? Mas esse dia eu tava correndo com o pessoal, a gente gosta de correr. E aí eu falei exatamente isso. Falei, comigo, o trabalhar de Deus foi rápido. Falei, mas era algo específico que Deus tinha comigo. Sim. Porque eu tenho algo comigo, por exemplo, eu sou intenso, eu gosto de ser intenso. Então, corrida. Eu gosto de correr. Então, vou correr? Vou. Então, não me satisfaz ir correr, vamos dar 2 voltas no taquaral e tá certo, já fiz a minha prática. Eu gosto de correr 80 quilômetros. Então, uma temporada eu fiz triatlo, né? Você surfa também, né? Surfo. Tento, né? Mas surfa, né? Sim. Então, uma época eu fiz triatlo, então é algo bem intenso. É bem intenso, hein? Assim, né? Bem desafiador. E aí, depois, com o pastoreio da igreja, eu precisei dar um tempo na rotina de treinamento, que era uma demanda considerável. E aí, depois, eu migrei para outra maratona, que é a corrida de 80, 70. Caramba, é muita coisa. Muita coisa. Mas, assim, é intenso. Então, para mim, vamos correr? Vamos. Então, já quero o quê? Hoje, esses dias, eu estava planejando com um irmão da igreja lá que corre também, que aceita esses desafios, tio Wilson. Falei, tio Wilson, a gente precisa ir para agora uma prova de 100 km, a gente tem que romper a barreira dos 100. Caramba. Então, o que eu vejo isso no meu chamado com Deus. Deus sabia disso. Falei recentemente, domingo agora, pros meninos na corrida. Deus, lógico, sabendo disso, comigo tem que ser rápido. Trabalhou rápido. Trabalho, né? O trabalho que Deus tem comigo, né? Não uma regra, não é que tem que ser assim, mas é comigo. Então, as coisas foram acontecendo rápido, e aí a gente vê o trabalhar de Deus. Né? Você percebe que é incrível isso que o pastor está falando, porque Deus não é uma pessoa que se enquadra em jeitos ou maneiras, ou, né? Para cada situação, Deus tem um plano. Para cada situação, Deus tem uma história. Para cada um, Deus tem um propósito. Cada pessoa. Porque quando a gente é cristão, a gente fala assim, o cara tem que se converter, o cara tem um processo de conversão, ele tem que aprender, ele tem que ser discipulado, ele tem que isso. Aí ele vai descobrir que ele tem um chamado pastoral e aí ele vai correr atrás disso. Né? Na nossa cabeça limitada humana é assim. Mas não é.
Cada um tem o seu processo, né, Rodrigão? Sim. Pessoas diferentes, e cada um tem o seu processo. Ô pastor, curiosidade, quanto tempo demora pra correr 80 quilômetros? Que é umas 10 horas correndo, sei lá. Eu ou os meninos ali? Os meninos ali são rápidos. Mais rápido, é? Eu vou correr com eles, eu falo, se vocês tiverem paciência, a gente vai. Ah, A gente chega, tem que ter paciência. mas né? direto correndo, não pode andar. Direto, é. Mas falando assim de uma corrida de 80 quilômetros, é algo assim que acontece muitas coisas nesse período. Então, fazer uma conta rápida, vou falar assim, meio que padrão, né? Se você falar, a pessoa corre 10 quilômetros, vocês correm ou não? Eu corro. Eu Vocês corro gostam também. de correr? Eu corro. 10 Não, quilômetros? Não, eu corro 5, Ah, 6. eu corro 10, assim, Eu faz consigo tempo que eu não 10. corro 10, mas eu Um pace, a gente fala na corrida, fala pace, né? Um pace básico, assim, normal. É isso que eu ia dizer. É um padrão. Então, nos 10, seria 1 hora, né? Sim. É Então, isso aí. se a pessoa, vamos calcular um pace de 6, numa corrida de 80, Caramba, seria 8 horas. difícil manter um pace de 6, Então, né? é isso que é o detalhe. Então, é uma demanda você sair daqui sabendo que você vai correr 1 hora, uma Exatamente. distância de 10 km. Se você vai projetar uma corrida de 80, então é fácil você entender que você não pode usar a mesma energia de 10 Sim. nos 80, Nos né? 80. Mas aí tem coisas também que você não consegue explicar. Entende? Como que a pessoa também vai passar todo esse tempo correndo, como que o corpo suporta, né? Como que... Quando eu me inscrevo, eu falo, meu Deus, o que eu fui fazer de novo, né? Mas aí você vai indo, né? Você vai indo, você vai suportando. E quando você está correndo, pastor, qual que é a mente? Eu sei que o foco é a corrida, mas pô. Eu sempre falo que a corrida, a gente vai agora, tá planilhado, a proposta agora domingo é correr 35 domingo. Então, o que eu já me planejo, me preparo, vou correr domingo 35, então eu já vou me preparando. Né? Eu já estava meditando, encucando qual que vai ser o trajeto. Então eu sei que no domingo de manhã é o horário que eu vou descansar. Tá. Então a corrida para mim é o descanso. A gente fala que você vai colocando os pingos no i ali, né? Mas todos que participam, eu comecei a correr na igreja, só corria eu e aí você vai gerando, né? A gente vai fazer uma prova agora em Igaratá, uma prova muito bonita, considerada a prova mais bonita do Brasil. É mesmo? Uma prova de montanha, 46 km, bem desafiadora. A gente está indo para a corrida ali com mais de 20 atletas da igreja. Caramba. Que legal. Então, se você perguntar para os 20, você vê que em todo o treino, em todas essas situações, Deus ministra muito, né, as nossas vidas. Que legal. Então, Eu imagino. é muita coisa assim, que Deus vai te ministrando, né, a questão de disciplina, perseverança, perseverar, você vê como que aquela situação, condição que a corrida, o exercício te leva, como que tá ligada às nossas vidas, dificuldade, né? Como que você enfrenta, como você suporta um momento de dor, de dificuldade, algo que você prepara, chega na hora que você tem um imprevisto na corrida, como que você lida com isso, como que você suporta, né? Então isso também agrega muito, né? Sim. Paulo compara, né, a vida do cristão com a corrida, com a corrida, né? Combati o bom combate, né? Cara, muito legal mesmo, assim. E eu gosto muito também de correr, porque eu acho que é um momento bom pra Deus falar, assim. Né, ministrar algumas coisas. Mas 80 quilômetros direto eu nunca tinha, assim, visto, não. Eu tinha visto maratona é 24, né? Pra mim era o máximo, assim. Maratona é 42. 42, meia 42, maratona meia é é 21. 21. Mas assim, lógico, né? Você vai fazendo algo progredindo, né? Então a pessoa vai com 10, uns vão por 15, sim. meia maratona. O pastor Acácio eu ia comentar isso agora. De Sumaré, ele também era competidor. A Cássio tem 130 quilômetros, se eu não me engano. Eu acho que é até mais. Ele participou de algum torneio da França também. Mont Blanc. Assim, cara.
Meu Deus, cara. Ele foi uma Exato. pessoa, a gente fez umas provas juntas já. É uma pessoa muito dura. É. Muito dura, correndo. A gente fala que é casca grossa, né? Casca grossa. É, casca grossa, Cássio. Ele vai vir aí também, né? o Não, Cássio não pode falar, não pode falar, a escola, data corta. Não, ele vai vir, mas a data... Mas algum eu vejo assim, desde da conversão, né? Você vai vendo assim, todo o propósito, né, que Deus vai, Uhum. Deus vai estabelecendo, como igual o Rodrigão falou, o trabalhar de Deus, você planeja algo, Uhum. e daqui a pouco você vê que Deus vai movendo conforme... Uhum. E a gente vai aprendendo na caminhada com Deus que o segredo é a gente sempre tá ouvindo a Deus, né? Daqui a pouco eu creio que a gente vai entrar nesse assunto sobre trabalho social, missão. E às vezes as pessoas perguntam, uma das perguntas que geralmente as pessoas fazem. Pastor, qual que é o maior desafio Uhum. como pastor? Pastor, qual que é o maior desafio de um missionário? Uhum. De estar no meio de um campo missionário, né? Aí uns podem pensar, né? É questão financeira do missionário, a igreja tem várias demandas, mas o que eu creio que o maior desafio que a gente tem é você sempre estar ouvindo a voz de Deus. Então o meu maior desafio que eu tenho como pastor todos os dias conseguir ouvir a voz de Deus. Porque você planejou algo, você desenha algo, você arquiteta algo, você planeja algo. Mas o que vai determinar, né? Como diz a palavra, a última palavra é do Senhor. É né? do Senhor. Sim. Então, o segredo é a gente estar todos os dias ouvindo a voz de Deus, né? Sim. Senhor, o que o Senhor tem? Qual é a direção? Essa porta que está aberta é o Senhor? Uhum. Essa porta que fechou, qual que é o propósito? Então, quando a gente está tem esse entendimento, né? Nesse propósito de estar sempre ali, ouvir a voz de Deus, a gente está propício aí a ter essas, né? Ver a mão poderosa do Senhor, Deus te levando em alguns lugares que você jamais imaginou, tendo algumas experiências, enfim. Vivendo grandes coisas. E é conhecer a voz de Deus, né, pastor? Porque ouvir, ok. Eu tenho que ir lá, eu tenho que estar ligado, né? Eu tenho que ouvir, mas o conhecer é relacionamento. Não tem outra porta. Bom, já, pastor, que você tá falando, né, de ouvir a voz de Deus, conta pra gente quais foram as experiências mais, assim, incríveis e diferentes que você teve com Deus na sua vida cristã. As experiências com Deus. Eu costumo, Guilherme, assim, não é algo rotineiro pra mim, tipo assim, pontuar algumas experiências e tal. Com Deus eu gosto dessa... Sempre estar vivendo o novo, aquilo que Deus tem, o desafio de hoje, o que Deus tem. Mas, lógico, tem algumas... Que marcam, né? Que marca, né? E tem coisas que são pro lado bom, tem algumas experiências, assim, que você tem que são coisas que não são agradáveis. Né? Mas eu lembro que um dia... Eu estava num culto em Campinas, culto de domingo, e Deus falou assim muito forte comigo, e eu também não entendia essa questão que Deus falou, sabe? Deus fala, mas como assim Deus fala? Deus falou, você ouviu? E aí eu senti, né, como algumas pessoas no começo falam, algo veio no meu coração em relação ao meu pai. Voltando lá na época do ninho, eu sou filho de pai separado. Então eu não tenho a imagem, não tenho lembrança do meu pai como pai. Não sei agora quanto tempo meu pai se separou da minha mãe. Era novo. E quando eu tinha 7 anos, minha mãe veio a falecer. Então eu já morava só com minha mãe e minha irmã. Com 7 anos, minha mãe veio a falecer. E aí eu fiquei órfão, literalmente.
E aí, esse detalhe, assim, um corte aí legal é... Isso aí é algo que, tipo, aconteceu, eu perdi meu pai e minha mãe, marcou minha vida. Sim. Né? Com certeza. Só que depois, lá na frente, eu vejo que isso aí tem tudo a ver com aquilo que eu vivo com Deus hoje. Caramba. Eu, assim, não estou dizendo que eu vivo, Deus precisou levar meu pai e minha mãe para, Não, sim. entendeu? Mas é algo assim que eu faço a relação. Eu creio que a gente vai chegar, se assim Deus permitir, em algo assim, a gente fecha isso aqui. Se eu deixar por aí, vocês lembram. Tá bom. E aí, então eu sempre cresci com aquela figura do meu pai, do tipo, não conheci, e com um certo, eu quis colocar uma certa culpa no meu pai. Porque eu perdi minha mãe, porque meu pai separou da minha mãe. Se meu pai fosse casado com a minha mãe não tinha falecido e eu não estaria assim. Tá, você fez a associação. Associei. Então, eu sempre cresci assim, com uma mágoa muito grande do meu pai, aquela história, né? Sim. E aí depois eu me converti, e aí, cara, eu liberei perdão pro meu pai, né? Só que eu via ele algumas vezes, ele morava em Campinas. Só que eu liberei o perdão, mas eu não tinha um relacionamento, né? Então, tipo assim, você chega com alguém, você não tem o que conversar, mas você faz ali, Sim. né? E aí eu tava um culto de domingo, e aí eu comecei a chorar muito, muito. E aí ali Deus me levou assim, eu não sei como também, que eu não tinha muito entendimento. Mas só o que Deus colocava no meu coração era para mim pedir perdão pela vida do meu pai. E eu comecei ali a entrar em espírito de oração, pedindo perdão pela vida dele, pelos pecados dele e tal, se colocando na pessoa do meu pai. Tá. Exatamente como um intercessor, né? Sim. E aí tal, e eu não entendia direito isso aí, mas fiz tal. E aí acabou o culto de domingo, só chorei e tal, fui embora. Na segunda-feira eu tava dando aula, trabalhava numa escola, a minha irmã me liga e dizendo que meu pai havia falecido. Meu Deus. Aí na hora que ela ligou, falou, Ninho, tem que contar pra você, o que aconteceu? Falou, o pai faleceu. Eu falei, sério? É. Aí na hora eu já falei, Deus me avisou ontem. Então isso aí foi algo marcante. Nossa, cara. Foi algo assim que marcou. Outras experiências que a gente teve muito assim, a gente por alguns anos liderou a intercessão em Campinas, então a salinha ali era coisas assim, cara, que só quem vive, né, quem tá disposto aí a viver o que Deus tem. Então foi muitas experiências. Eu lembro que uma vez a gente fez uma unção que antecedia um carnaval, que a gente ia fazer um evangelismo de carnaval. Durante 40 dias a gente fez uma unção ungindo todo o trajeto que ia passar. E eu lembro que estava nesses dias ungindo o trajeto. Estava eu e um intercessor recém-convertido, obreiro ali da intercessão. E a gente estava orando, e aí a gente, no meio dessa unção que a gente ungiu lugares, tá? Orando, pedindo perdão, abençoando. E a gente chegou num lugar e Deus nos conduziu a fazer um ato profético ali. Numa pracinha ali. Deus parou, a gente começou a orar e fizemos um ato profético, enterramos a Bíblia. Ungimos ali com óleo, declarando ali um lugar do Espírito Santo. Deus nos conduziu a jogar um vinho, um suco de uva, que era o sangue, pedindo perdão, remissão de pecado. E a gente enterrou uma Bíblia. Uma Bíblia e um chinelo, uma sandália. Profetizando que ali era um lugar de pregação, de salvação e tal. Passou um tempo, anos, eu acho. É exatamente onde é a igreja hoje do Bola de Neve de Campinas. Caramba. Sério, cara. É aquela pracinha em frente ali, Sei, supermercado. aquela pracinha ali. Supermercado ali. Era uma pracinha ali. Não era tão... E aí a gente fez aquele ato profético ali. A gente nunca imaginou, né? Assim, você vai obedecer a Deus, você não sabe por quê, como só obedece, né? Sim. E ali foi uma das experiências. Tava eu e o Luciano, pastor hoje de Vinhedo.
Então foi uma experiência assim também muito legal. Algo assim que marcou o meu chamado. Eu estava um dia num culto de domingo, no culto normal de domingo, e tem um amigo meu em Hortolândia, Márcio Viquetti. E aí, Márcio é ciclista. Bom. Leão da Montanha, o apelido dele. Caramba. É. E a gente projetou um dia, planejou que a gente ia fazer um pedal. Pedalar. Andar de bike e tal. Como eu falei, se for pra andar de bike, a gente não vai, tipo... Joaquim, a gente combinou o quê? A gente vai pra Ubatuba. E aí a gente fez um projeto. Caramba. A gente fez um projeto. Eu sou formado em Educação Física, né? Então, trabalhei uma época, especializei em treinamento. Então, planilho, treino. Falei, Márcio, aqui é a planilha, a gente vai treinar. A gente realizava um treino durante a semana e fazia um treino longo durante o final de semana. E durante o final de semana a gente pegava sábado à noite. Eu estava na igreja já. Então eu saía do culto de sábado à noite em Campinas, ele me pegava ali na Contabilista. A gente ia pro primeiro posto da Dom Pedro, 11 horas da noite. E a gente começava a pedalar. A gente batia São Bom Jesus dos Perdões, pouco para frente da Dom Pedro. Pedro ia embora. Ia embora e voltava. A gente rodava ali 6, 7 horas de bike. A gente foi treinando, planejamos, arrumamos alguns patrocínios. Era um projeto bem legal. Uma bicicletaria que ia nos ajudar, dar um suporte. Arrumamos uma hospedagem no meio do percurso, que a gente ia fazer uma parada. O lugar para ficar em Ubatuba e tal. Animado, treinando e tal. E o Márcio não era da igreja. E aí, tava treinando lá, tava lá nesse sábado, no culto, no domingo. E alguns cultos atrás, pastor Kid tinha anunciado os recados, conferência profética. E caiu bem no sábado da viagem. Cara, eu falei, não acredito. Falei, cara, não é possível, cara. Aquele ali entrou numa guerra, cara. Eu entrei numa guerra. Rodrigão, eu falava assim pra Deus, Deus, não é possível, cara. Como que você permitiu que eu fizesse tudo isso? Treinasse e tal. E aí eu falava, cara, não, eu não vou nessa conferência no sábado. Eu vou no compromisso com o Márcio. O Márcio não é da igreja, ele vai falar o quê? Que crente é não sei o quê e tal, né? Desmarcar. Ele pediu férias. Nossa, cara. A gente arrumou os patrocínios. Nossa. Havia uma logística, né? Sim. Igual eu falei, não é pegar a bicicleta, vamos andar domingo em Joaquim? Ah, não deu. Vamos do outro. Cara, eu falei, não é possível. Aí eu entrava numa guerra. E a guerra era o seguinte. Enquanto eu tava na igreja, eu falava, não. Cara, eu vou pra conferência. Eu não vou abrir mão das coisas de Deus. Ah, o Márcio, Deus vai tratar com o Márcio, sei lá. Perco a amizade, se for o caso. Ele vai ficar bravo, ele não vai entender, né? Perco a amizade, sim, ele vai ficar muito bravo comigo. Sim. Como o cara vai entender? Só que eu saía da igreja, aí eu pensava, não, cara, mas eu acho que eu não vou na conferência, não. E aquilo ali ficou me matutando, entende? E aí, o pastor Kid nem sabe disso. Chegou nesse domingo, que volta agora pro culto de domingo, é a experiência, né? Eu estava ali na igreja dos contabilistas, tinha uma porta lateral assim, de grandão, uma porta basculante que fala, e o altar era lá no fundo. Eu estava no final do culto, a gente estava eu estava assim, bem na porta, culto acontecendo, e eu também não sei como, naquele dia, no meio do culto, eu no meio dessa guerra, vai, não vai. Eu cheguei para Deus assim, e falei, Deus, o Senhor sabe que eu não vou no pedal. O Senhor sabe que eu não vou abrir mão das suas coisas pra ir no pedal. Tipo, o Márcio, ele vai entender. Se ele não entender, eu vou segurar. Vou fazer o quê? Mas o Senhor sabe meu coração. Por mais que eu falo, às vezes eu não quero, às vezes eu quero, mas o Senhor conhece meu coração, Pai. Mas ali eu já tava chorando, né? Falei, Deus, mas cara, por quê, né? Falei, enfim, mas o Senhor sabe do meu coração e eu não vou abrir mão das suas coisas.
E eu falei, Deus, mas eu quero um sinal teu. Falei, e eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida até aquele dia. Uhum. Se o Senhor não fazer mais nada na minha vida, eu falei, já tá ótimo, tá perfeito. O Senhor não tem que fazer nada, não tem que provar nada pra mim. O processo que eu vivi de conversão. Eu falei, Senhor, mas se o Senhor tem algo na minha chamada, que o Senhor fale comigo hoje. Tem que ser hoje. E aí, foi acabando o culto, e aí Deus me fez fazer uma oração assim, ó. Se o Senhor tem algo comigo, o Senhor me dá um sinal. E que o sinal seja que o pastor Kid me unge diácono hoje. E não era um culto de Santa Ceia. Hoje, praticamente, a unção é no culto de Santa Ceia. Né? Sim. E eu tava lá. Falei, Deus, tá bom. Mas eu falei e fiquei com paz. O culto acontecendo lá, adorando, pregou. O pastor pregou o manto no final. Tipo, nada aconteceu. Aí, o pastor foi orar, fez a oração final. Sim. Eu falei, Senhor, tá contigo. Falei, tô na minha, tranquilo. Aí ele falou, fez o apelo, fez a oração do Pai Nosso. Falou, dá a mão pra pessoa que tá ao seu lado, levanta ela bem alto. E aí repete assim comigo e tal. Aí ele falou, levanta as mãos pro céu. Ele foi dar a bênção, né, final, pra encerrar. Na hora que ele mandou, a pessoa abrir a mão, ele parou e falou, só um minutinho. Falou, Juninho e Ritinha, cadê vocês? Aí você... Aí você falou Aí a igreja começou a gritar. Aquela alegria, euforia da igreja. Aí ele falou, sobe aqui no altar, que Deus está separando vocês para o ministério diaconal. Então, nossa, muito forte, cara. Aí, tipo assim, já subi chorando. chorando. Aí você lógico. Falou, Márcio dançou. Falei, Márcio, velho. Aí as pessoas, tipo assim, nossa, assim, lógico, né? É uma honra, né? Lógico. Mas assim, a minha maior alegria era o sinal. Era que Deus me ouviu minha oração. Né? Então, é uma experiência. Nossa, muito marcante, palpável, né? É algo marcante, né? E aí, isso aí eu nunca nem comentei com o pastor. Nem sabe. Nem Se sabe. o pastor assistir, vai saber agora. E aí depois eu comentei com alguém, e ele falou, pô, você tinha que conversar com o pastor, meu. Pô, isso aí é a maior sinal, né? Forte, tipo assim. Muito forte, cara. Então, sim, foi algo... Mas e o Márcio? Então, aí depois chamei o Márcio, né? Falei, Márcio, cara, aconteceu um negócio, preciso falar com você. Ele falou, aconteceu isso, tal, e eu não vou poder ir na viagem. Aí ele ficou meio assim, falou, Aí você tá falando sério? Falei, não, Márcio, tô falando sério. Mas ele viveu também comigo o processo da minha conversão. Ele frequentou um tempo a igreja com a gente e tal. E ele tem uns princípios cristãos, tudo. E aí ele falou, alemão, ele me chama de alemão, alemão. Falei, Márcio, cara, pode ser que hoje você não entenda. Falei, mas um dia você vai entender. Ele falou, não, fica em paz, cara. Pode ficar em paz. Tá tranquilo, tal. E hoje a gente é amigo até hoje. Mas até hoje ele fala, você tá me devendo um pedal. Olha, que legal. Tem que acontecer. E aí, tem que acontecer. Chamei ele esses dias, falei, Márcio, a gente precisa voltar a pedalar. Ele parou, né? Mas é uma experiência aí que top, que marcou, né? Marcou, claro. Muito marcante. Ou é um divisor de águas isso aí. Pô. Ali é a convicção, né? Aí você fala, né, cara, como assim, né? Não existe coincidência nenhuma nesse... E assim, o que me chamou a atenção é a condição, né, que assim pode dizer, da unção de diácono, né? Porque não era algo que a gente, assim, desejava, assim, tipo, eu quero ser diácono. Não. Deus conhecia seu coração. Mas sei lá, foi algo que Deus veio, creio que Deus falou comigo, falei, então é isso. É um sinal que eu preciso, né? E ali a gente foi separado ali pro ministério. Legal, hein? E aí as coisas foram acontecendo aí. Caramba, cara, muito Mas legal. foi experiência, assim, forte. De, assim... Forte, hein? Muitas coisas, assim, acontecendo, né? Hoje, você vai pregar em alguns lugares e você ouve muito testemunho, né?
daquilo que Deus usa você para você pregar uma palavra, ou até mesmo orar, né? A gente não tem nem noção, né? Não tem nem noção. Tem nem noção. Então, Só vai jogando a semente, né, pastor? A gente vai só se colocando diante do Senhor como instrumento, né? Mas isso é algo que também nos enche de sim, claro. saber que está na direção de Deus, né? Igual eu falei, o maior desafio é você ouvir a voz de Deus, né? Sim. Então, desde sempre, para ministrar a palavra é algo assim que me dá muito temor, né? Sim. Você saber ali o que Deus quer falar com a igreja. Né? Não tá ali para você fazer uma redação, sim, explanar um sério. texto que você acha, que você conhece. Mas você... E hoje, né, trocando aí, como o Gui fala, de pato pra ganso, né, pastor, hoje a gente sabe que a igreja lá em Hortolândia é uma igreja estruturada, uma igreja, abençoadíssima, né, move a cidade. Vocês têm entradas fantásticas, parcerias com a prefeitura de Hortolândia, vocês têm trabalhos sérios em Hortolândia hoje, vocês movem algumas áreas na cidade de Hortolândia. A parte assistencial, por exemplo, né? Assistência social lá, vocês praticamente ajudam lá, vocês têm alguns braços que vocês movem lá em Hortolândia. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte, né, da igreja em parceria com a cidade lá movendo as coisas. E o que isso tem a ver com ouvir a Deus para fazer esse projeto acontecer? Quando a gente foi enviado como igreja, 2014. E aí virou igreja. Eu lembro que uma das orações que eu fiz a Deus era: Deus, aqui em Hortolândia tem muitas igrejas abençoadíssimas, com história, legado já na cidade. Por que o Senhor está trazendo a gente para Hortolândia? Qual que é o propósito que o ministério, né, Bola de Neve Hortolândia, tem nessa cidade? Falei, se a gente está sendo enviado para cá, é porque tem um propósito específico. Falei, eu quero andar nesse rio, naquilo que o Senhor tem para nós como igreja. E aí, era algo que eu sempre ia buscando diante do Senhor. E aí tem tudo a ver com a questão da pergunta do Rodrigo, que em um momento Deus falou que Deus iria entregar a assistência social da cidade nas nossas mãos. Nas mãos da igreja, nas mãos do Senhor, né? E aquilo entrou forte, assim, eu vi que era Deus dizendo, não tinha noção de como que isso iria acontecer, mas isso foi como uma palavra rema sobre nós. Antes da gente ser igreja, a gente já tinha começado um trabalho dentro de uma casa de abrigo, crianças que são acolhidas pelo Conselho Tutelar, tem essa casa. E a gente conseguiu fazer ali uma parceria com eles. E ali a gente realizava um sábado no mês com esses adolescentes e com as crianças. Tá. Que lá são 2 casas, 2 instituições. De bebê até determinada idade, 8 anos, e depois de 8 até 17, 18. E o nosso propósito inicial ali, o nosso projeto inicial na casa de abrigo, era a gente estar com ele um sábado, onde a gente iria fazer a festa de aniversário deles. Tá. Então a gente pensou, a maioria não teve família, não teve uma família assim estruturada num padrão. Então algumas crianças, a gente tinha um relato que eles nasceram dentro do abrigo, ou teve seu nascimento, já foi direcionado para lá. Então a gente desenhou que muitos ali não tinham nenhuma festa de aniversário. Então ali nasceu esse projeto com a intenção. Então a gente vem no mês de fevereiro. Quem são os aniversários do mês de fevereiro? A gente organiza uma festa, cantava parabéns, fazia literalmente uma festa. E isso aí foi acontecendo e ganhamos o coração das crianças, dos monitores, dos responsáveis. Então ali a gente foi. Então todo mês que a gente ia, nesse sábado do mês, a gente organizava uma festa. E aí levava pipa, levava teatro, né? Fazia
ali as atividades com as crianças. Isso foi antes da igreja, antes de ser igreja. Então as coisas foram acontecendo. Foi uma porta que Deus abriu. Hoje, desde lá antes da igreja, de ser igreja, 2014, hoje a gente tem uma célula dentro da casa dos adolescentes. Então toda terça-feira a gente já tem ali uma célula acontecendo. Uhum. E eu creio que como a gente sempre acreditou nessa palavra, Deus ele sempre foi abrindo portas e Deus foi colocando alguns projetos, dando algumas direções sobre nós. Eu lembro que um domingo a gente estava no meio da adoração e aí Deus me deu uma visão assim, antes de pregar, e eu trabalho com futebol, e eu via as crianças, assim, eu tive uma visão das crianças jogando num campo assim de futebol de terra, as crianças, os barrigudinhos, tudo sujo, com um colete com o nome da ONG, e eu olhava assim na lateral do campo, um metro era uma mureta, da mureta para cima era um arame ali, uma tela, e na volta assim dessa mureta aí era o nome da ONG escrito. E aí Deus falou que Deus estava entregando uma geração de Samuel pra gente, que era uma geração de profetas bebê. Caramba. Naquele dia eu preguei essa palavra, Deus foi no texto lá, Samuel, preguei, e ali, tipo assim, foi um culto marcante também. Falei, Deus hoje está dando uma ONG pra gente, a gente vai cuidar dessas crianças, tal, e começou. Ali a gente, no final do culto, assim, eu fiz um apelo, eu lembro que eu fiz um apelo, quem cria que aquela palavra, Deus estava direcionando, algumas pessoas, depois do culto, procurou. Então era uma pessoa que ela trabalhava, era professora de inglês, queria fazer, uma pessoa de jiu-jitsu, violão. Então ali o projeto social começou a ganhar uma forma ali. E eu lembro que eu fiz uma reunião com eles, chamei assim, terça, quarta-feira, bem próximo do culto, chamei eles, falei, Rodrigo, Guilherme, fulano, aquilo que vocês falaram comigo lá é verdade? É isso mesmo? Falei, vamos dar andamento? Não, pastor. Falei, então você vai falar o dia que você pode, ser voluntário. A gente montou uma grade horária ali. E ali a gente começou a desenhar um projeto. E Deus já tinha colocado no nosso coração qual era a comunidade que a gente iria atender. E aí aconteceu uma situação dentro desse condomínio, que é um condomínio de muita vulnerabilidade social, muito tráfico, e assim, era uma situação bem pesada. E ali as pessoas ali daquele condomínio fez um convite para a gente estar indo dentro do condomínio, atender o condomínio ali, porque eles precisavam ter um melhor controle ali dos moradores, estava perdendo muito controle ali a situação. E aí na época eu falei, tá bom, falei, a gente aceita o desafio, só que eu preciso então que vocês deixem a gente utilizar ali o salão de festa do condomínio. Aí eles acordaram, e aí a gente fez uma ação social no dia, levamos aquelas coisas, brinquedo, pintura, e nessa ação social a gente colocamos lá inauguração, inscrições abertas, jiu-jitsu, futebol, curso de inglês, curso profissionalizante. Então no meio da festa ali já montaram as turmas, eles fizeram a inscrição dos alunos. E na inscrição falou, ó, a aula de inglês começa quarta-feira, 8 horas, futebol sábado e tal. Então dessa ação social já nasceu o projeto, com os alunos, com o espaço, né? E aí as coisas foram ganhando forma, Deus foi fazendo. E que eu sempre, eu vejo assim, eu entendo na verdade, é o quê? Ninguém acorda de manhã, sexta-feira, amanhã, vai tomar um café, comer algo para sair para trabalhar, e a pessoa acorda e fala, cara, eu vou fazer um projeto social. Vamos tomar um café, Rodrigo? Vamos. Pô, sentamos ali, ninguém fala, cara, vou fazer um projeto social. Eu vou gastar meu tempo para cuidar de uma pessoa vulnerável.
Então isso só nasce porque isso um dia nasceu no coração de Deus. Com Sim, certeza. claro. Então as pessoas falam, pastor, por que você se envolve tanto? Eu falei, porque não é meu. Uhum. Porque Deus deu a graça de a gente receber algo que nasceu no coração do Pai. Sim. Então, as experiências que a gente tem é o que vai consolidando aquilo que um dia nasceu no coração de Deus. Uhum. A nossa ONG, depois de sei lá quantos anos, tem 1 ano de CNPJ. A gente abriu o CNPJ agora. Que Uhum. legal. Desse ano todo, a gente sempre fez muitas coisas na cidade, como você compartilhou. E a única coisa que a gente teve sempre foi uma palavra. Deus vai entregar assistência social na mão de vocês. Caramba. Então era isso que nos movia. Então chegava determinado momento, esse salão de festa, ele sofreu lá uma enxurrada, chuva. E aí o projeto acabou. Defesa Civil interditou. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente ficou um tempo sem atuar. Eu lembro que uma pessoa lá, uma autoridade da cidade, falou, pastor, tem um lugar aqui, assim, assim, cara, mas aí você precisava ouvir a voz de Deus, né? Falei, será? E aí as coisas foram movendo, e aí você vai entendendo que na hora certa Deus te conecta com as pessoas, né? Deus faz as conexões certas. Deus fala com as pessoas certas. Sim. E aí Deus abriu um outro espaço, onde a gente foi atuando, onde as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram ganhando forma. Foi conectando com pessoas. Lógico, eu trabalho na prefeitura faz 20 anos, né? Então eu sou funcionário público, sou professor. Uhum. Eu sou professor de futebol, de natação. Então eu trabalho na piscina lá hoje, que é uma piscina muito boa, coberta, aquecida depois de não sei quantos anos. É a única piscina pública da cidade. Então a gente atende uma fatia da Sim. população. Uhum. Então eu trabalho com muita criança, então atendi muita família. Fora esse trabalho que eu tenho secular de professor, a gente tem a igreja, que é um trabalho atuante, né? Pô. Então, eu sou funcionário, então a gente tem essa conversa, eles falam, pastor, você tem aliança com o político? Não, a minha conversa com a prefeitura a gente está no mesmo governo. Então, eu não entendo, assim, o papel da igreja num papel, falando de política, né, de oposição. Uhum. A gente teve uma conversa recentemente com o prefeito. Falei, o nosso papel na cidade não é de oposição. Nosso papel é exatamente a gente estar no mesmo reino. A Bíblia Sim. fala que reino dividido não prospera. Então, nosso papel como igreja na cidade é trazer a luz. Sim. Né? Então, todas as vezes que a gente tem com o governo, a gente não quer nada do governo. O projeto social, ele caminha com as suas próprias pernas, por uma palavra. Então, eu preciso crer nisso, eu não posso sair deste lugar. Por que as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo? Porque a gente tem essa convicção. Nasceu no coração de Deus. Uhum. Então, a nossa conversa com o poder público o projeto acontece sem vocês. A gente chegou antes de vocês. Uhum. Né? Mas a gente entende que a gente tem algo na assistência. Então, a minha proposta para o governo a gente não quer nada do governo. Então, nós nos apresentamos o que a prefeitura tem de uma demanda social que a igreja pode colaborar com vocês. Então, a gente está ali para servir a cidade. Uhum. Né? Então, algumas demandas que a gente entende que é tempo de Deus, é a direção de Deus. Então, a gente vai atuando, né? Legal. Nessa questão social. E aí as coisas vão acontecendo, né? Hoje a gente tem a nossa ONG, né, que é o trabalho social, que chama ID. Tem algum tipo de relação com a igreja, a ONG? Tem. Não tem, mas tem, né? Sim. Não tem, mas tem, Mas né? tem. A igreja, a UID tem uma ONG, uma associação, uma instituição, mas ela tem tudo a ver com a igreja, porque a igreja, a ONG, ela tem precisa de toda uma estrutura espiritual, né? Voluntários da ONG são 100% da igreja, né? Então a gente está ali num propósito do reino, né? Mas a ONG, ela nasce assim com um projeto mesmo, com o objetivo de ampliar as estacas do reino. Então a gente está hoje em 3 comunidades da cidade.
Então, em alguma comunidade, a gente até alcança as vidas, faz o trabalho de discipulado, Que e legal. a gente até encaminha essas pessoas para a igreja da comunidade local. Então, né, a gente está Que ali legal. semeando o reino, né? É Sim. isso. Então a gente entende as pessoas, as vidas que Deus for mandar pra gente, Deus vai mandar. Uhum. Então tem a ver assim, né? Tem essa ligação com a igreja. Então hoje, lembro que Deus deu o nome numa pregação, que é o ID, né? O I de identidade, Uhum. o D de destino e o E de eternidade, né? Então esse é o Que legal. nossa missão que a gente fala, né? Top demais. O pastor, você Top falou demais. que em algum momento o lugar que vocês estavam caiu uma chuva e Ele interditaram. sofreu uma erosão e a vigilância, defesa civil Sim, interditou defesa por civil. questão de segurança e tal. Quanto tempo foi até você? Cara, Porque, você parou- contando, me pareceu que foi bem difícil. Um tempo Parou bem porque aí não difícil. teve mais. Então chegou lá segunda-feira, não tinha mais o projeto. Tipo, se Interditou, até interditou o reformar. local, já era. Tá interditado. Colocaram uma faixa lá zebrada. E as pessoas falaram, pastor, cara, não pode entrar porque é norma, né? Sim, Lógico. é até perigoso, né? Não podia, tava desbarrancando ali, né? Uma erosão com risco a qualquer momento de desabar, então. E ali, interditou ali, parou. Recentemente fui dar treino pela prefeitura, num campo, society da cidade, tô dando treino lá e tal, molecada. Trabalhando, babá. Aí chegou o menino e falou, professor, você tá lembrado de mim? Falei, cara, você é da igreja, você vai na igreja? Tipo assim, eu dou aula em alguns lugares, então você roda a cidade. Uhum. Ele falou, ô professor, você não é o pastor? Falei, sou. Ele falou, eu fiz aula com o senhor lá no condomínio, lá no projeto. Lembra do projeto? Falei, lembro. Ele falou, eu era fulano, você lembra? Falei, eu lembro. Era o fruto do projeto que a gente começou lá, sei lá quantos Lá anos atrás. atrás. Ele lembrava, né? Pensou. E ali a gente teve bastante, assim, muitas experiências com Deus ali. O tráfico ali era muito forte. Uhum. Muito forte. Então, você vê ali os testemunhos, né? Sim. Então, todas as oficinas a gente tem a palavra, a hora. Você vê eles chegando, pedido de oração, né? Uns pedidos assim que são, meu Deus, cara. Parece que não existe, né? Parece que algo é muito longe da nossa realidade e tá bem dentro do nosso cotidiano, né? Você falando isso, pastor, me veio muito a revelação na Bíblia que muitas vezes a igreja, e aí eu falando a igreja de Cristo, né? Ela tenta buscar meios para se abrir o caminho para uma igreja, né? Do tipo, eu quero ir para uma cidade tal e eu quero estabelecer ali uma igreja, né? E como que eu vou fazer isso? E nada melhor do que você ter um relacionamento com a comunidade ali, nada melhor do que você ter alguma coisa para servir a comunidade, né? Você estabelecer uma relação com a comunidade, trazer a comunidade a ganhar confiança em você. Para aí, então, você falar, não, isso aqui é uma igreja. A gente teve uma experiência com a igreja, com um projeto, no começo, meio da pandemia. A gente começou um projeto dentro de uma escola municipal, estadual, uma comunidade, onde hoje a gente tem a nossa base, que a gente fala que é a nossa base missionária, que é a sede da ONG. E a gente começou um projeto dentro da escola, com a diretora, que em alguma disciplina lá da escola, eles tinham uma atividade que era para fazer como se fosse algo reciclado, era fazer algo assim diferente do que matemática, português, não sei se era algo voltado para a cidadania, coisa do tipo. E a gente desenvolveu um projeto lá com a batucada abençoada. E aí era algo reciclado, sabe? Então a professora a gente foi auxiliando, e o projeto era exatamente trazer a comunidade para interagir dentro da escola, porque o Estado ele tem muito disso. Eu já dei aula, eu trabalhei no Estado, então o Estado gosta de você ter uma relação com a comunidade local. Então a gente fez esse projeto com a batucada, as crianças amaram lá o projeto, e nessa matéria a gente levava profissionais
que esses profissionais iam palestrar. Uhum. Então a gente levava ali pessoal do NV para palestrar sobre as drogas e tal. Então a gente começou a criar um elo ali com a escola, com o grupo gestor, com os alunos, e foi caminhando. E aí a gente teve a ideia da gente adotar a escola, a quadra da escola. Falei, a gente vai entrar na comunidade e a gente vai fazer um trabalho aqui. E aí a direção, eu falei, meu, vamos adotar a quadra, a gente reforma a quadra da escola, porque se a gente melhorar, sou professor, se a gente melhorar a quadra dos meninos jogar futebol, a gente ganha o coração deles. Aí a gente tem eles conosco. Que legal, né? E aí a gente começou. Só que aí estourou a pandemia, enfim, deu tudo aquilo ali, a escola fechou. Essa professora que a gente fez essa parceria, ela é da igreja lá de Paulínia, a Aline. Uhum. E aí, ela trabalhava na escola, mas estava interditada, mas ficava aquele, né, volta, não volta, o que vai ser? E aí a escola recebeu um telefonema de uma aluna da escola, que essa aluna ligou na escola, pedindo se a escola, perguntando se a escola não tinha resto de comida. Porque a escola estava fechada e a única refeição que ela fazia era na escola. Meu Deus. E era uma adolescente, assim. Aí a escola assustou, né? Meu Deus. Aí, eu não sei o que aconteceu, que essa informação chegou até a gente. Eles me ligaram, falou, pastor, tá com essa situação aqui, o que o senhor pode fazer? Só que eu também não conseguia entender o que estava acontecendo, ficou um negócio muito assim. E aí, falei, ó, faz o seguinte, eu posso ir conversar com a professora? Porque na hora que a escola, o grupo gestor da escola recebeu esse telefonema, eles quiseram ajudar. Uhum. Aí pegou uma caixa de leite e tal, umas coisas, vamos juntar, vamos lá. E aí ficou aquele alvoroço na escola. Aí a Aline me chamou, falou, pastor, tá assim, assim. Falei, Aline, tá bom, mas o que eles precisam? Precisa de leite? Precisa de comida? Aí ela ficou, falei, ó, faz o seguinte, será que eu posso conversar com os professores daí? Aí, entre as professoras, uma professora meio que se levantou para ajudar. Ah, tem uma professora aqui e tal, vem falar com ela. Eu fui lá, marquei um dia. E aí, na segunda-feira eu fui lá de manhã, a escola estava fechada, falei e tal, a professora começou a contar, falou, ó, inclusive eu trouxe umas caixas de leite que eu consegui, pedi para um vizinho e tal, trouxe alguma coisa aqui, eu vou na comunidade agora entregar. Onde que é a comunidade? A comunidade é aqui, do lado. Eu falei, tá bom. Falei, posso ir lá? Falou, pode. Ela falou, a gente tem que ajudar, tal. E aí, no domingo, isso foi segundo, no domingo, Deus tinha dado uma palavra, e acabou o culto, aqueles cultos, começamos a declarar a palavra, e a palavra era que Deus estava confiando um povo, Deus estava abrindo uma porta, e Deus estava confiando um povo, sobre nós, sobre a igreja, essas coisas. Deus está te confiando um povo, há uma porta, e Deus. Aí aconteceu isso aí, fui lá, na hora que eu cheguei na comunidade, eu lembro que paramos o carro assim, eu debrucei sobre a porta, eu falei, Deus, eu não acredito que eu tô aqui, que eu vou entrar nisso aqui, porque isso, a gente já tinha os projetos, as coisas acontecendo, a ONG, que era, né, tinha saído de um lugar, indo pro outro. Eu falei, Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, cara, mais isso aqui, tipo, eu me conheço, eu vou entrar aqui depois, com todo respeito, vou arrumar pra minha cabeça. E aí, tipo, a voz, e foi uma experiência forte também que eu tive com o Espírito Santo, que Deus falou assim, eu não te disse que eu ia abrir uma porta sobre a tua vida? Aí Deus falava, olha, aí eu olhava assim, ó, a comunidade lá é casa de madeira. Uhum. Literalmente é casa de madeirite. A maioria na época ali, o telhado era lona. Uhum. Aí Deus falou, é essas portas que eu tô abrindo sobre a tua vida. Falei, não falei que eu ia confiar um povo? Esse aqui é o meu povo. Aí eu olhei pra professora, ela saiu com o carro assim, ó, com, sei lá, uma caixa de leite, 12 litros de leite. A molecadinha fez uma fila assim, ó, no carro. Nossa. Aí foi entregando. Pá, entregou pra um, entregou pra outro. Aí eu lembro que chegou um rapazinho assim, uma criancinha moreninha assim, cara. Aí olhou pra professora assim, a professora falou, ó, acabou. Aí falou, tia, me dá um leite, me dá um leite, me dá um leite. E parece que aquela voz ficava assim, ecoando, encucando na minha cabeça. Uhum.
E eu saí daquele lugar e eu só ouvi assim, ó. Ô tia, me dá um leite, um leite. A hora que a gente saiu, encontrei com a professora, falei, ó, eu vou te ajudar. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar. Eu não tinha falado pra ela também que eu era pastor, que tinha igreja e tal. Eu falei, só que eu tenho alguns amigos que sempre me ajudam também nessas coisas e tal. Falei, eu posso chamar meus amigos? Ela falou, pode. Falei, então tá bom. Aí eu saí dali, falei, Deus, pô, fala comigo. Tava de moto, falei, fala comigo. Aí eu cheguei em casa, peguei o telefone, o celular, mandei já no grupo de líder de célula. Falei, galera, ó, Deus cumpriu a palavra, Deus abriu uma porta, e Deus confiou um povo sobre as nossas vidas e tal. É o seguinte, a gente precisa para quarta-feira de 80 caixas de leite, 80 cesta básica, e a gente vai fazer 200 marmitas. Aí Deus foi dando a estratégia, tá bom, a gente vai fazer assim. Aí, tá bom, quem pode dar? Aí foi aparecendo. Aí foi se movendo, né, cara? Essas coisas foram acontecendo e tal. A gente arrumou um lugar lá, fez umas marmitas. Aí tinha um rapaz da igreja lá, o Guilherme, tinha um caminhão. Falou, pastor, tem um caminhão, a gente vai levar tudo no caminhão. Aí eu, nesse meio termo, liguei pra ela e falei, tá certo, a gente vai sábado, tá bom? Falei, eu vou arrumar algumas coisas. Não falei pra ela, né? Falei, eu vou arrumar umas coisas, só que eu preciso que você vai comigo. Aí ela falou, mas não sei. Eu falei, não, você me colocou lá. Eu arrumei as coisas, só que você precisa estar lá comigo no sábado. Falei, tem algum líder comunitário, a comunidade? Ela falou, tem. Falei, me dá o nome dela. Falei, liguei pra ela, falei, você tem o contato da relação das pessoas? Tem. Tem o endereço? Tem. Falei, então eu preciso disso. Falei, vou arrumar algumas cestas básicas, não sei quanto. E aí a gente estava com uma lista, então, só que lá não tinha nome, não tinha número. Sim. Maria, o seu José, o senhor Rodrigo. Tá bom. Aí a gente preparou o exército e aí sábado a gente foi para a comunidade, no meio da pandemia. A gente foi lá, sei lá, com 50, 70 voluntários. Caminhão barrotado de coisa. Marmitex. E aí na hora que a gente chegou na comunidade, acho que a comunidade já estava sabendo. Já viu aquelas imagens que você vê na África? O caminhão chegando, a galera já vem e correndo, você não consegue. Era exatamente aquilo ali. Meu Deus. A minha intenção era o quê? Entregar esse alimento, essa roupa, era algo já meio direcionado, que a gente tinha listagem. E nessa intenção, de eu pegar um contato, igual você falou, entrar numa comunidade, porque o nosso intuito era criar um relacionamento com a comunidade. Uhum. Não só fazer um assistencialismo, que ali era providencial, entrada, né? Era necessário, urgente. Mas além disso, o que eu queria, que Deus queria, era que a gente criasse um relacionamento com a comunidade, que é o que a gente crê que é o que Jesus nos ensinou, né? Na hora que a gente chegou lá, eu falei, Deus, deu tudo errado. Pô, a galera vai chegar aqui, vai abrir, eles vão saquear o caminhão, vou entregar para todo mundo a cesta, quem eu vou saber quem que é? Eu falei, Deus, fala comigo. Mas assim, a galera da igreja, tipo assim... Aí Deus falou comigo. Aí eu subi no caminhão e falei, galera, presta atenção. Ó, a gente trouxe aqui, pode ficar em paz, vai dar tudo certo. Só que é o seguinte, a gente está aqui para servir a comunidade. E cada um aqui dos voluntários que tá, cadê os voluntários? Vem aqui. Falei, vocês aqui da comunidade, vocês não vão carregar nada. A igreja que vai servir vocês. Então a gente vai chamar, o voluntário faz questão de levar a cesta básica, de pegar a caixa de leite e a gente vai carregar até a casa de vocês. Caramba. Tá bom? Tá bom. Se você só acompanha o voluntário, o missionário, que o missionário vai até vocês. E aí eu reuni eles no meio do calor ali, eu falei, ô pessoal, presta atenção. Cada um vai levar em cada 4, 5 casas, pega um nome, pega uma referência, pega tal. Vocês estão entendendo? Porque não foi algo marcado, não foi algo combinado. Sim. Uhum. Tá bom? Tá bom. E já avisa que sábado que vem a gente vai estar aqui novamente. E ali foi um start dentro dessa comunidade. E aí a gente ficou mais de ano indo todo sábado nessa comunidade. Caramba. E aí a estratégia que Deus me deu era eu, Rodrigo, Guilherme, Davi, nós 4 a gente
adotou 5 famílias lá dentro. Então, todo sábado, nós 4 íamos só nessas famílias. Os outros 5 grupos de voluntário ia mais 5, mais 5. A gente tinha 70 voluntários. Então, a gente tocou uma comunidade assim. E aí, o interessante era que todo sábado, quando a gente chegava na casa do seu João, o seu João já estava nos esperando. Ele já tinha feito café, arrumado a casinha dele, o barraquinho dele. E ele falava, pensei que vocês não iam vir hoje. Tal. E ali a gente conseguiu conhecer eles de perto. Então, a gente realmente conheceu a necessidade de cada um deles. Então, ali a gente conseguiu, que a gente fala de mapear, né, a comunidade. Então, ali aquela família era uma mãe solteira, tinha 2 filhos, faixa etária tal. Então, aquela família precisa disso. Leite, precisava de fralda, criança. Então, a gente conseguiu fazer um mapeamento, né? Assim, as coisas rápidas, acontece. Mas, assim, a grosso modo, a gente mapeou. Então, chegava uma demanda pra gente de leite, a gente já sabia onde a gente enviava isso. Então, a gente criou uma relação muito, muito forte com a comunidade. Né? Com um relacionamento muito legal. E quando a gente começou esse projeto, a gente não poderia usar mais... Estava fechado pandemia. Num bairro ao lado, porque isso era uma comunidade, era uma invasão, não era um bairro. Até hoje não é, está regularizando. E esse bairro ao lado tinha um espaço da prefeitura, que esse espaço estava sem utilidade nenhuma. Inutilizável. Tinha um projeto muito antigo, tal, estava parado. E eles deixaram uma funcionária da prefeitura, que era do bairro local. Esse bairro é muito distante da cidade, do centro, é bem afastado. Numa das conversas, das conexões, que quando parou lá o prédio, que desabou, desabou não, mas estava interditado, uma pessoa da prefeitura me convidou, falou, pastor, a gente tem um lugar para te apresentar, para ver se você quer ir, fazer o projeto, tal. Eu falei, pô, legal, cara. Então vamos lá? Vamos. Aí a prefeitura me chamou, falou, mas a gente deve ter que fazer uns termos, tal. Eu falei, cara, tranquilo, vamos fazer certinho, tal. Eu falei, tem que ser tudo alinhado, né, para não ter problema. Então tá bom. E aí a gente ia num bairro, saí da prefeitura para ir num bairro determinado lá. Na hora que eu entrei com o rapaz que foi dirigir o carro, ele falou, pô, que legal, você é o pastor, cara. Falou, pô, pensei que eu ia pegar um político. Você é pastor, cara. Falei, cara, eu sou pastor, sou professor, trabalho na secretaria aqui de esporte. Mas, sou pastor, a gente tem um trabalho missionário e eu vou pra lá pra fazer missão. E ele falou assim pra mim, pô, que legal, cara. Eu sou 30 anos da igreja presbiteriana. E tal. Começou a contar o testemunho rápido dele ali. E ele falou assim, ó, pastor, deixa eu falar um negócio pra você. Se realmente você quer fazer missão, não é nesse lugar que a gente tá indo, não. Eu vou te levar num lugar. Ele não levou do lado dessa comunidade. E nessa comunidade a gente fez um projeto igual lá dos prédios, com ação social e tudo tal. Fizemos. O prédio estava sem utilidade nenhuma. Estava muito parado. Na hora que a gente chegou lá, então eu ia vir como um gestor público, com uma demanda de frente. Então eu entro como funcionário público, eu entro como ONG, as coisas vai misturando, entendeu? Tá. Minha esposa fala, Júnior, eu não entendo, tem hora se você está na prefeitura, se você está na ONG. Falei, estamos cuidando da cidade. E aí na hora que eu cheguei dentro desse espaço, tinha uma funcionária, o rapaz que me levou, da inclusão social, falou, vim apresentar para o seu professor do esporte. Ele dá aula, vai ter uns projetos aqui para fazer. Entramos, fechou a porta. Ele falou assim, aí ele mudou o assunto, ele falou assim, ô irmã, ele trabalha na prefeitura, mas ele é pastor, ele é missionário. Ele está aqui em missão. A funcionária que estava ali, sozinha, desabou a chorar. Ela era missionária da Geocum. E estava ali orando, aquele lugar não tinha propósito. E ela relatou ali no dia ali que ela pegava para um vizinho, lugar carente, um ovo com 2, uma farinha, fazia um bolinho para as crianças reuniam, ela dava que ia embora. Aí ela começou a chorar, falou que era resposta de oração. Aí eu lembro que eu abracei ela e falei, ó, fique em paz, irmã. Falei, Deus trouxe a gente aqui e a gente vai ganhar essa comunidade inteira para Jesus. Amém. E a gente ficou ali, acho que 2 anos nesse espaço.
veio a pandemia e a prefeitura me chamou, falou, pastor, tudo tá parado. Eu não posso deixar você usar o projeto dentro do espaço público. Falei, não, cara, vocês estamos entendido, vamos parar. Quando parou, a gente conheceu a escola, conseguiu, a gente adotou a comunidade. Quando não podia usar o espaço, dentro desses prédios, desse condomínio, dessa comunidade, tem uma quadra aberta à comunidade. O que a gente fez? Falei, cara, vamos fazer uma aula de futebol para essas crianças aqui, lugar aberto. E a gente começou a fazer. E aí Deus deu a pregação do ID. Falei, o nome da ONG vai ser ID. E aí um dia a gente reuniu as pessoas da igreja e falou, pastor, vamos reformar essa quadra aqui, que a quadra tá feia, cara. E aí a gente pegou e pintou atrás do gol, tinha uma muretinha dos 2 gols, ID, projeto social e tal. Aí Deus me fez lembrar daquela visão que Deus tinha me dado lá não sei quantos anos atrás. Que as crianças correndo, não era um campinho de terra, mas era uma quadra. E na lateral assim, escrito o nome da nossa ONG e as criancinhas, os barrigudinhos, que eu falo, né, os ranhentos, correndo ali. E ali começou esse projeto aí com futebol dentro dessa comunidade e a gente atendendo as famílias ali dentro. Dessa quadra bem precária, a escola, conhecendo o projeto nosso, a diretora nos convidou para que a gente utilizasse a quadra deles, da escola, que é uma quadra linda, coberta, com banheiro, água. Aí a gente transicionou o projeto dessa quadra para dentro da escola. A gente está até hoje dentro dessa escola. A gente atende ali com futebol ali mais de 100 crianças. Caramba. Todos os sábados. E ali a gente vê testemunhos e mais testemunhos. E aí chegou na condição do tipo que eu precisava avançar. Porque a gente já não voltou mais para esse espaço. Porque esse espaço teve vida. Algo interessante, esse espaço ele ficou como uma unidade do CCS. Centro de Serviço Social. Tem alguns espalhados pela cidade. E aí chegou um momento que o secretário de inclusão, inclusive é amigo meu, ele chegou e pegando os relatórios e chegava para ele que no CCS desse bairro tinha jiu-jitsu, aula de inglês, violão, reforço escolar, cursos profissionais. Ele falou, mas como assim? Nos chamou lá. Falou, o que está acontecendo lá? Aí eu falei, pô, sou eu, é o projeto da igreja e tal. Eles reformaram o espaço, tudo ficou muito bonito. Se transformou no espaço, uma das referências lá do CCS. E aí a gente entendeu que nossa proposta ali tinha encerrado. Aí a prefeitura levou as demandas dela, a prefeitura hoje atende ali as necessidades do bairro. Que legal. Com atendimento de projeto inclusão, cesta, auxílio disso. Então a gente entendeu também que tinha dado nosso tempo ali. A gente continua atuando na comunidade e mais especificamente nessa comunidade com o futebol. Só que chegou um momento que Deus ministrou que eu precisava alargar ali dentro daquela comunidade, que eu estava atendendo não 100 crianças, 130 crianças, mas a gente estava atendendo 130 famílias. Porque aquela criança ela faz parte de uma família. Sim. Mesmo que a realidade hoje da criança é uma família que ela faz parte, uma família desestruturada, mas ela faz parte de uma família, né? De um ambiente familiar. E aí Deus começou a ministrar que eu precisava alcançar esses familiares. Eu falei, como? O que eu faço? Para onde eu vou? E, né? Preciso ouvir a voz de Deus. E aí até que a gente foi atrás dentro da comunidade de um espaço onde a gente precisava ter um espaço nosso para a gente conseguir ampliar. Porque eu queria um espaço que aí dentro desse espaço nosso, eu conseguiria alargar o atendimento da demanda da comunidade. Que era alcançar a mãe, o pai, um adolescente que não quer jogar futebol, uma criança que não se identifica com futebol. Na escola, a gente, assim, eu entendi que não tinha como a gente ampliar tudo isso pela questão da escola. A diretora tem a sua responsabilidade, como que a diretora também vai abrir a escola durante a noite, fora do horário da escola, tem a questão, né? Não sabe quem entra, eu entendo, né? A gente sabe como funciona.
Então a gente chegou ao ponto que a gente precisava de um lugar. E aí a gente tinha oração, cheguei nas famílias, falei, ó, preciso de um lugar aqui dentro da comunidade. Preciso nem que for um barraco. Que eu preciso atender as famílias, não consigo. Elas falaram, pastor, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Não dava, não tinha. Aí até que chegou um momento que uma pessoa falou, pastor, tem uma pessoa aqui assim e tal. Ela tentou fazer um negócio lá, não deu certo, no meio da pandemia, tá parado. Vai lá ver. Aí a gente foi lá. Aí abrimos lá uma porta lá, cara, o lugar tava, pô, precisava de uma boa, era algo muito profético, assim, tinha que ser algo muito pela fé. Uhum. E aí, falamos com o proprietário, conseguimos, assim, e aí, conversando com ele, falou, ó, a gente tem um projeto, falei assim com ele, projeto, e a gente quer atender as crianças, dar um curso aqui, um curso ali. Aí ele olhou assim e falou, pô, cara, o que você tá procurando aqui, acho que não vai dar certo não, porque você precisa de um espaço maior. Eu falei, não é possível, cara, não vai dar certo. Aí eu olhei assim, eu discerni pelas vestes do rapaz que ele era crente. Falei, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Falei, tô aqui. Falei, mas esse dia nasceu num culto. Aí eu contei a visão pra ele. Falei, Deus me deu uma visão. Que a gente tem. Falei, sabe aquela quadra ali? Falei, é o cumprimento da visão, da promessa que Deus deu pra gente lá atrás. Aí ele começou já, resumindo. Essa pessoa, ele é um pastor. Ele tentou montar um mercadinho ali no bairro, não deu certo, fechou no meio da pandemia. Então esse espaço hoje. No meio, assim, é a casa dele. E da casa dele, pro outro lado da rua, saindo do outro lado da rua, é a igreja dele. Aí eu falei pra ele, a igreja tá orando. Falei, eu sou pastor. Falei, a gente tem um projeto social, a gente tá aqui para ganhar essa comunidade para Jesus. Falei, Deus, tanto lugar onde que a gente ia arrumar um lugar com essas características, não tem coincidência. Falei, eu já não vou nem mais orar, falei para ele. Falei, eu creio que Deus me mandou aqui, falei. Aí, pô, ele ficou impactado também, né? Falei, pô, a gente tá atendendo 120 crianças aqui na tua comunidade. Falei, eu quero trazer o curso de inglês, a gente vai fazer curso profissionalizante, porque a gente quer alcançar a mãe, o pai. Falei, tamo junto nisso, na obra do reino. Ele falou, pastor, eu falei, tinha falado que eu era pastor. Ele falou, pastor, cara, o que eu posso fazer é tanto por mês, tá bom? Falei, irmão, se você cobrar 100, cobrar 800, cara, quem vai pagar é Deus. Falei, não, tá fechado. Isso aconteceu dia 10 de novembro. 10 de novembro, mais ou menos, desse ano, do ano passado. No ano passado. A gente tava, 10 de novembro não, já tinha começado dezembro. E a gente já tinha encerrado as nossas atividades do ano. Fizemos o encerramento. Falei, tá bom. Ele falou, como que você tá pensando? Eu falei, ó, dia 10 de janeiro eu já preciso estar com isso aqui pronto, reformado, que a gente vai fazer uma ação social, eu vou inaugurar a ONG com as frentes e tal. Ele falou, Eu falei, Falei, então já retira suas coisas aqui, que falei, o exército tá chegando. Aí a gente passou 15 dias ali reformando ali dia e noite o espaço. E aí nasceu a sede que a gente tá dentro dessa comunidade lá. Top Pouquinho demais. tempo, um mês. Um mês. A gente empreitou ali, o pessoal se movendo. Ali foi algo muito legal também. Que top, não? Que a gente... Você vê Deus movendo as coisas, Uhum. Deus levantando pessoas que eu cuidei em Campinas, na Bola de Neve de Campinas, hoje está em Londres, mandando mensagem. Pô, pastor, eu quero fazer parte, quero ajudar. Que legal. E aí você vê Deus movendo, né? Uhum. As coisas. E agora a gente começou agora os cursos, começamos segunda-feira agora a aula de violão. Começamos jiu-jitsu, vamos começar um curso profissionalizante. Em uma unidade que a gente tem o nosso projeto. Um tempo atrás a gente começou um curso de violão, aula de violão, e aí é o nosso Ministério de Louvor. Uhum. Eles separam por módulos. Uhum. Que legal. E aí a estratégia é que eles passam lá, morada, os louvores, e falam, ó, dó, ré, lá menor. E é esse som. Coloca lá na aula para eles ouvir, as crianças.
Falou, ó, agora é o seguinte, vai chegar em casa, você vai ficar ouvindo esse, que a música, o link da música é esse. Aham. E aí, a estratégia, né, que Deus deu para Aham. a turma do louvor, da aula de violão, é que a criança vai embora, deixa o link lá do louvor, da adoração, Tocando dentro tocando da na casa, no meio da família. e aí fica encucando na cabeça da família, né, o louvor, a atmosfera. Caramba. Uma das crianças, se eu não me engano, o nome da criança é Enzo. Ele pegou firme, ele pegou gosto. Tocou, aprendeu. Os professores, os levitas da igreja, eles precisaram fazer uma capacitação, um curso muito técnico, para eles conseguirem dar aula para essa criança. Caramba. De tanto que a criança ela pegou, ela se especializou. Tem gente que é natural, Hoje, né? essa criança, creio que deve ter 10 anos no máximo. Essa criança hoje, ela é professor das crianças nessa base que a gente pegou. Sacanagem, cara. Pensou? Que legal. Poderoso. Então você vê assim como pega uma vida, um testemunho de como que transformou, né? Ele Sim. Vai multiplicando, bom. né? vai multiplicando. Ô pastor, me fala uma coisa. A gente tá encaminhando aí pro final do podcast. Mas assim, foram muitas dificuldades, né? Bastante luta, mas Deus vai sempre mostrando o caminho e abrindo as portas certas, né? Qual foi a maior dificuldade? E aí não só no serviço social, na sua vida cristã, a maior dificuldade que você passou? O que eu sempre tenho comigo é o seguinte: as minhas maiores dificuldades eu passava nessa época que eu não conhecia Jesus, né? Porque, qual que é a Bíblia, né? Você vê o Evangelho de João lá, dizendo sobre a videira. Uhum. Então, quando a gente entende que a gente está enxertado na videira, a videira ali, o ramo, né, nós, enxertado na videira, você recebe ali o oxigênio, o nutriente, o renovo, o refrigério e tal. Quando a gente está com Deus, a gente passa as provas, mas você sabe que uma hora Deus ele vai agir, né? Uhum. Você sabe que Deus vai cumprir. Uhum. Então, se você sabe que Deus está no controle, que Deus sabe de todas as coisas, a porta, você acreditou que a porta iria abrir. Não abriu, mas você sabe que é propósito de Deus, né? Então, até o dia ruim, a tua pergunta foi sobre uma dificuldade. É. Por mais, a maior dificuldade que você possa enfrentar, você sabe que aquela dificuldade, por mais que naturalmente é algo ruim, mas você sabe que aquilo ali tem um propósito de vida. Mesmo que essa situação seja uma situação de dor, né? Então, quando você tem essa perspectiva em Deus, né? Não abriu. Fez uma entrevista de emprego, não deu certo. Ia acontecer tal coisa na ONG, não deu certo. Você sabe que é Deus trabalhando, né? Agora, na caminhada com Deus, não falo nem só como pastor, eu creio assim, algo que, vou dizer assim, que me, cara, machuca. Não sei se posso usar o termo machuca. Que eu fico assim, é sobre a traição. A falta de aliança. Uhum. A pessoa quebrar uma aliança, eu acho que isso aí, cara, é algo que É pesado, né? é pesado, cara. Pesado. É pesado. Porque a pessoa tá ali com você todo dia, tá caminhando, de repente a pessoa, cara, vira as costas. E você se doou pela vida da pessoa, né? Sim. Não que você espera algo em troca, Sim. né? Mas se Jesus, ele foi traído, né? É. Mas são algo assim que vai... E você vai aprendendo, né? Quando isso aconteceu comigo, que foi algo assim que me fez pensar, logo o Espírito Santo de Deus me ministrou algo, que aí eu levo para todas as situações como essa. Por que a pessoa faz isso? Porque ela ainda não teve uma revelação de quem é Jesus para a vida dela. Uhum. Então, nosso papel é orar, entender, né, que Deus vai dar a revelação, Deus vai falar e Deus vai ministrar e Amém. tá tudo certo. Aí Deus manda na chuva. Pastor, Mandando chuva. obrigado pela sua participação. Se não tivesse chovendo, a gente continuava mais. Tá
Pastor, Digão, Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe, pela viu? presença. Foi um prazer Muito te obrigado. receber a sua história. E você, meus amigos, que gostaram, vocês, né, que gostaram da história do Pastor Juninho, que foram impactados, compartilhem com os familiares, com os amigos, que eu tenho certeza que eles vão ser edificados também, tá? Episódio 32. 32. E ficamos por aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!